Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje: desprendimento e sofrimento de Paulo. Esta é a 11ª lição do trimestre que estamos estudando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o texto para leitura com todos está registrado em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 1 ao verso 15, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, igreja, a noiva de Cristo. Segundo, desprendimento de Paulo. E terceiro, sofrimentos na missão. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, discernir os propósitos de Deus das mentiras do diabo. Segundo, orar e suplicar a Deus que guarde a sua igreja. E terceiro, ensinar exclusivamente a mensagem da cruz. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, que somados a esse comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de já estarem inscritos neste canal. Também quero agradecer a você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e que ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilhe o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, empenhado em mostrar que a igreja de Corinto estava sendo enganada, Paulo passa a expor sua conduta em comparação à dos falsos mestres que pregavam uma mensagem manipulada por Satanás. Primeiro tópico, igreja, a noiva de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 1 ao 6. O que era incompreensível para os falsos mestres era o fato de Deus ter se manifestado como homem para fazer esse sacrifício. Primeiro subtópico, o zelo de Paulo na preparação da noiva. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 1 e 2. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura, está no verso de número 1. Paulo pretende preservar a igreja do engano dos enganadores. Por isso, ele fala das lutas e aflições como sinais do verdadeiro apostolado. Se a igreja de Corinto enxergasse essa verdade, não haveria mais ocasião para os oportunistas. A consciência apostólica de Paulo exige que ele alerte a igreja para que não se deixe enganar por líderes assentados sobre status sociais ou sobre sabedoria humana. Bem verdade que quando ele usa essa expressão no verso 1, quisera eu me suportasses um pouco mais da minha loucura, Paulo sabia que o alto mérito de conquista pertence somente a Deus. E o louvor próprio, usualmente, na ótica de Paulo, equivale ao autoilusão. E tudo isso, entretanto, é por ele mesmo reputado como loucura. Por isso que ele usa a expressão dizendo assim, quisera eu me suportasse um pouco mais da minha loucura. Por quê, pastor? Porque ele vai fazer autodeclaração daquilo que ele tem feito. E na ótica dele, quando uma pessoa começa a fazer autoexaltação daquilo que realizou, é como sendo um insensato, é como sendo um louco. Mas ele vê a necessidade de ter que colocar tudo o que ele tinha feito para ver se a igreja de Corinto consegue enxergar e desvendar os mistérios. Por isso ele está dizendo que na sua ótica é uma loucura. Queria que a igreja, tomara que a igreja tenha um pouco de paciência mais na minha loucura. Sendo evidente que Paulo lamenta muito por ser forçado a apelar para esse expediente. Paulo não está fazendo isso satisfeito. Eu tenho que apelar, é o jeito, apelar para isso para ver se a igreja consegue entender. Paulo apela aos coríntios, paciência com ele, aceitando a sua defesa própria. Ele não está fazendo uma defesa de ninguém, é dele próprio. Então, paciência comigo. Agora, Paulo sabia que estava testando a paciência deles. Portanto, na ótica de alguns escritores, é que ninguém gosta de ouvir um fanfarrão. E Paulo também tem essa consciência que essa autoexaltação não é todo mundo que quer estar ouvindo.
E, na verdade, eles já estavam tolerando, pois os seus adversários já tinham feito a cabeça de alguns crentes dizendo que Paulo era um cara difícil, que Paulo era um cara problemático, e muitos crentes em Corinto já acreditavam nisso. Só deles estarem agora ouvindo Paulo de novo, já é ter paciência. Pô, já falaram que esse cara é desse jeito, mas vamos ouvir o que ele tem para falar, não é verdade? Então, para alguns eruditos, Paulo está ironizando quando ele fala isso. Tenha um pouco de paciência comigo. Por quê, pastor? Na ótica de Paulo, era como se ele estivesse dizendo: vocês já toleraram tanta gente se gloriando aí com vocês? Então também tenham um pouco mais de paciência comigo. Eu preciso expor para vocês o que se passa comigo. Agora, Paulo assume aqui a postura ou posição de um pai, quando ele está preocupado em cuidar daquela igreja, que sabia que os pretendentes dessa noiva imaginária, os falsos apóstolos, eram seus corruptores em potencial. Na verdade, eles não têm nada de bem para oferecer a esta igreja. E somente Cristo é digno de ser o noivo desta igreja na ótica de Paulo. Então ele diz assim: ninguém tem o direito de querer usurpar desta igreja. E Paulo assume como esse paranifo e prepara a igreja gentílica para Cristo, assim como para os rabinos, que consideravam que Moisés ele era o paranifo de Israel, no sentido de que um sumo sacerdote não podia casar com uma mulher que ela não fosse virgem. Paulo também está querendo levar essa consciência para a igreja, de que a igreja de Cristo que vai casar-se, que vai ter esse momento com Cristo, de viver eternamente com Cristo, ela precisa também ser uma virgem espiritual. Por isso que Paulo está mostrando aqui a sua preocupação como pai, ao mesmo tempo agora como um paranífo de preparar a igreja para o seu noivo. Segundo subtópico, engano da serpente. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3 e verso 4. Paulo sabe da imaturidade dos membros da igreja, pois não viam que Satanás estava por trás daqueles levante apostata. O problema é grave, pois os coríntios estavam se apartando da simplicidade e pureza devidas a Cristo, que está no verso de número 3. Eles passaram a acreditar ou aceitar um espírito e um evangelho mentiroso, pelos quais vieram a crer no outro Jesus, conforme está no verso de número 4. Bem provavelmente mesclavam o ensino sobre Jesus com os conceitos mosaicos. E é perfeitamente possível que negassem a sua divindade, ainda que aceitassem o seu caráter messiânico, mas eles negavam que o Messias que nós esperamos, ele não tem conceito divino, o seu conceito é completamente humano. Daí, meus irmãos, aqueles que mostravam impaciência com Paulo, agora eles suportavam bem os que lhe ensinavam mentira, considerando que os adversários de Paulo elogiavam as atitudes altivas e solenes. Possivelmente pregavam um Messias triunfante segundo a tradição rabínica, sem admitir que a cruz foi o instrumento que Jesus se submeteu para nos salvar. Não admitimos isso. O Messias que vem para nos salvar, ele não precisa de subir a uma cruz. Ele precisa de triunfar e resgatar a nossa nação. Pois o conceito judaico sobre o vindouro Messias não requeria qualquer pensamento de divindade. E aí, meus irmãos, fica o alerta para todos nós. Ainda hoje, quem prega um outro evangelho é mentiroso. E aí nós precisamos observar à luz da palavra de Deus. O próprio Jesus, no capítulo 8, no verso 44, diz que Satanás, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Portanto, qualquer pessoa que levanta uma pregação de um evangelho mostrando um outro evangelho de Jesus Cristo, ou um outro Cristo que há de vir, essa mensagem, ou esse evangelho, ou esta pregação, ela é mentirosa. Precisamos estar atentos ainda nos nossos dias. Terceiro subtópico, dignidade ministerial. 2 Coríntios capítulo 11, verso 5 e verso 6, Paulo está muito preocupado com a cegueira espiritual que tomou conta da mente dos coríntios.
Depois de alertar a igreja, ele sustenta a defesa da sua trajetória como apóstolo. Nessa seção da carta, Paulo é frequentemente irônico, por isso ele diz: suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Quando ele está falando de tais apóstolos, de quem realmente ele está falando? Na verdade, ele não está fazendo menção dos apóstolos da igreja como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Tiago, o apóstolo João e etc. E sim, dos supostos apóstolos, seus oponentes em Corinto. Isto é, aqueles que se autoproclamam tais, não fazendo qualquer alusão às colunas da igreja. Paulo aqui não está mencionando aos apóstolos que foram nomeados por Jesus Cristo, mas aqueles que se autodeclararam apóstolo. Na verdade, ele tem certeza, daí a ironia. O original grego refere-se a esses falsos mestres como superapóstolos. E o que revela bem a ironia. Ele começa admitindo que é falta no falar. Paulo aqui, ele faz essa declaração: eu reconheço que eu tenho faltado em falar um pouco mais, mas não enquanto ao conhecimento. E aí nós observamos no verso de número 6, quando ele diz que é falta no falar, Paulo não falava como um orador treinado, conforme os seus opositores. Por quê, pastor? Porque eles estavam reclamando, sempre dizendo que Paulo, quando está ausente, ele é um gigante, só que um tigre, aliás, um tigre de papel. Mas presente ele é muito humilde, só que essa humildade não era como uma virtude, humildade no sentido de menosprezar, de uma pessoa que o seu caráter era muito fraco na hora de liderar pessoalmente com as pessoas. E é isso aqui que Paulo vai ironizar: eu posso estar falho no falar. Por quê, pastor? Porque eu posso não ser um orador treinado conforme os seus opositores eram treinados. É como se Paulo tivesse dito: posso falar como leigo, sem polidez profissional, mas nada de amadorístico no meu conhecimento. Era o que Paulo queria mostrar para ele. Posso até ser leigo, as minhas palavras serem simples, mas o meu conhecimento acerca de Cristo não. Nem quanto ao exemplo de vida e a dedicação de ensinar à igreja todas as verdades necessárias. O que Paulo está mostrando é que belos sermãos não são mais importantes que o conhecimento que lhe foi revelado diretamente por Deus e pela experiência de muito sofrimento. É isso que ele está dizendo: eu posso ser falho no meu falar, não ter toda essa polidez que os caras aí têm. Porém, eu tenho certeza de uma coisa, que o conhecimento que eu tive da revelação de Deus, de Cristo Jesus, o nosso Salvador, aí sim, aí eu não devo nada a ninguém. Segundo tópico, desprendimento de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 7 ao verso 14. Acusado de menosprezar a oferta dos coríntios, Paulo se defende ao mencionar a injustiça de ser acusado pelo bem de anunciar-lhes o evangelho gratuitamente. Primeiro subtópico, humildade e voluntariado. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 7 e verso 8. Em Corinto, Paulo viveu do seu próprio sustento. Atos, capítulo 18, verso 1 ao verso 3, diz que ele trabalhava como construtor de tenda. Um trabalho muito árduo, muito pesado. Mas ele decidiu a trabalhar construindo suas tendas para tirar sustento, para ajudar tanto no seu sustento, quanto ajudar na obra missionária que ele estava fazendo. Não que a igreja de Corinto não tivesse condições de ajudar, mas porque Paulo abriu de mão. 1 Coríntios capítulo 9, verso 11 ao verso 12, ele abre de mão do direito de receber a oferta da igreja para lhe ajudar. E por que Paulo faz isso? Na verdade, essa decisão, segundo Colin Cruzes, diz que os filósofos da época, eles costumavam fazer dos seus discípulos clientes. Se tornava então uma pessoa que mantinha mensalmente esses falsos apóstolos ou esses altos apóstolos. E esse ambiente não favorecia a liberdade que Paulo precisava para pregar
com franqueza a mensagem de um Salvador que confrontou doutores e não buscava alunos ricos. Esses altos apóstolos, quanto mais a pessoa tivesse dinheiro, mais poder aquisitivo eles tivessem, mais eles tinham interesse nesse discípulo ou nesse cliente. Paulo não quer mostrar diferente. À luz do texto sagrado, lá em Mateus capítulo 19, verso 21, quando um homem de alta posição chegou com Jesus querendo saber o que ele faria de bem para herdar a vida eterna, entre as colocações de Jesus, uma das tais é: vai, se você quiser ser perfeito, vende tudo que você tem, reparte com os pobres e você terás um tesouro no céu, depois você vem e segue-me. E esse homem não acatou essa decisão, porque para ele a sua riqueza era mais importante do que seguir a Jesus. Então, Paulo quer mostrar para a igreja de Corinto, nesse momento, de que ele não está interessado em dinheiro. Ele está interessado em pregar um evangelho genuíno, o evangelho da cruz de Cristo, e que em algum momento vai confrontar alguma pessoa. E ele quer fazer exatamente a diferença daqueles altos apóstolos. Além disso, Paulo entendia que anunciar o evangelho era sua obrigação e não uma fonte de renda. Se amanhã a igreja sustentar, aleluia. Se não, é meu dever pregar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, verso 15 ao 18. Ao que parece, isso foi o suficiente para seus desafetos afirmarem que ele menosprezava a igreja. Então eles pegam esse ganchinho, porque Paulo está dizendo: não, meus irmãos, eu não preciso da oferta de vocês. Ah, quanto é que você vai cobrar para estar nos ensinando ou pregando esse evangelho? Não, não preciso de dinheiro. Aí os caras dizem logo: ele é orgulhoso, rapaz, é egoísta. Aonde que já se viu o cara está fazendo um trabalho e não ter direito de receber pelo trabalho que faz? É egoísta, ele não faz nem caso de vocês, ele menospreza vocês, Coríntios. Além do mais, porque Paulo trabalhava, trabalho árduo, trabalho de construção de tenda. Naquela época não era que nem é nos nossos dias, que existe já os fabricantes, as indústrias, as fábricas. E você pede uma tenda, pede por medida, ela vem toda pronta, com toda a estrutura metálica, com todo o manual de montagem, e você plana seu terreno, senta a sua estrutura metálica, faz a sua cobertura e está pronta a tenda. Não, não era assim. Paulo confeccionava todo o material das suas tendas, portanto um trabalho árduo. E por ele ser esse cara de trabalho árduo, trabalho duro, trabalho pesado, mais um gancho para os seus opositores dizer assim: apóstolo, trabalhando duro desse jeito, trabalhando no pesado, trabalhando de sol a sol e dizendo que é apóstolo, aonde já se viu? Um apóstolo não pega no pesado, um apóstolo não vai para um trabalho pesado. Então, meus irmãos, isso aí era o gancho que os caras queriam para acabar com Paulo. Paulo ironiza a incoerência dessa queixa, demonstrando que estão acusando do bem que ele fez. Afinal, ele escolheu humilhar-se e até receber auxílio da igreja da Macedônia, para que pudesse honrá-los gratuitamente com a mensagem verdadeira do evangelho. Nesse período, como eu falei para você, ele trabalhava fazendo as tendas, e quem auxiliava? Lá a igreja da Macedônia, a igreja de Corinto, mandando uma ofertinha para ele, para ajudar na expansão do evangelho, para demonstrar que não era orgulho, para demonstrar que não era menosprezando a igreja de Corinto, mas sim para que pudesse entender e fazer um diferencial, que a pregação do evangelho era completamente diferente daqueles que faziam toma lá, dá cá. Paulo é diferente, e nós vamos perceber na continuação do comentário, no final, ele fazendo o desafio: quem é que tem um currículo que nem esse? Segundo subtópico, suprimento e glória. 2 Coríntios capítulo 11, verso 9 ao verso 12. No intuito de dizer quanto bem lhe fez, sem jamais lhe causar transtorno, Paulo revela que chegou a passar privações enquanto esteve na cidade, mas preferiu renunciar a qualquer retribuição financeira e não ser pesado a ninguém. Verso de número 9. É bem verdade que, quando nós observamos o que está registrado em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 27, é muito provável que o trabalho secular de Paulo nem sempre era suficiente para suprir, irmãos, todas as suas necessidades. Paulo experimentou muitas vezes jejuns, passou frio muitas vezes,
nudez, e nem sempre seus jejuns eram exercícios religiosos voluntários. Como assim, pastor? Nem sempre o jejum é porque ele programou exatamente para jejuar, mas era por lhe faltar o alimento, então, em faltando o alimento, eu vou jejuar. Mais ou menos. Então, Paulo passou privações. Paulo não viveu lá vivendo a bel prazer, vivendo sem sofrer necessidade alguma, não. Ele sofreu algumas necessidades. E B.P. Bettencourt nos mostra que os coríntios se beneficiavam da pregação, mas eram as igrejas mais pobres da Macedônia que ajudavam Paulo a suprir essas necessidades, conforme está registrado em Filipenses capítulo 4, verso 16 ao verso 19. A igreja de Filipe é uma das tais, que ajuda Paulo a anunciar o evangelho em Corinto. Apesar de ser criticado, Paulo reafirma que ninguém lhe tiraria a glória de ter anunciado o evangelho com isenção e dignidade. Ninguém pode puxar o seu tapete ou jogar areia no seu caminho, não. Ele está pregando gratuitamente e com dignidade no verso de número 10. Note que ele reivindica para si um componente curricular que os demais, apesar de se dizerem de Cristo, não possuíam, pois não ensinavam de graça. Ninguém tem esse currículo, só ele. É isso que ele quer mostrar para a igreja de Corinto. E acerca da recusa das ofertas, ele pergunta como que se estivesse diante dos seus leitores. Por que razão a recusei essa oferta? Porque não amo Corinto? Porque não gosto de Corinto? Porque Corinto para mim não tem valor nenhum? Não, senhores, não é por causa disso. Paulo recusa a oferta de Corinto para mostrar aos seus opositores, para não se eles alegassem de que Paulo também cobrava pelo que pregava. Paulo exatamente tem essa sacada. Não quero, porque no final eu sei que isso vai fazer diferença. Quando eles continuarem me caluniando, eu vou dizer quem é de vocês que tem esse currículo, que anuncia um evangelho gratuitamente para alcançar o mais vil pecador. Terceiro subtópico, Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 ao verso 15. Paulo mostra que os que o acusam de não receber dinheiro com a intenção de desonrar a igreja eram, na verdade, obreiros fraudulentos que se faziam passar por apóstolos. Existe um ditado popular que diz que tal mestre, tal aluno. E Satanás, ele é o grande professor do ludíbrio, o principal obreiro da destruição, o impostor, o acusador por excelência de divisões e partidos, ódios, invejas, ambições exageradas e enfim. E quando observamos à luz do texto, o que não é de admirar, porque Satanás se transforma em anjo de luz. E a Bíblia relata sempre, algumas vezes, que Satanás se manifesta, se apresenta. Às vezes a gente fica até pensando que Satanás é uma figura horrível, feia, uma figura espantosa, mas a Bíblia mostra ele de várias maneiras. Por exemplo, lá no Éden ele se transforma numa serpente, mas numa serpente com uma sabedoria diabólica que consegue fazer a mente de Eva e a mente de Adão para tirá-los do plano perfeito de Deus. Mas a Bíblia também fala de Satanás como um leão que ruge. Aqui ele não usa mais uma sabedoria diabólica. Como leão, ele usa a sua força bruta e o seu elevado poder para obter suas realizações. Mas também, quando a Bíblia fala de anjo de luz, conforme está no texto, como é que ele age como anjo de luz, pastor? Muitas vezes ele se utiliza até de organizações religiosas, falando às vezes em nome de Cristo, mas expondo suas ideologias como supostos representantes da luz e da vida, embora não passa de formas sutis da maldade. É desta forma que ele se transforma. Observe que Paulo não está criticando que os ministros de Deus sejam mantidos pela igreja, conforme está registrado em 1 Coríntios capítulo 9, do verso 1 ao verso 11, onde o escritor, em parte do texto, diz que não deve se atar a boca do boi que debulha. Paulo, falando na sua primeira carta a Timóteo,
capítulo de número 5, verso 18, ele diz que o trabalhador é digno do seu salário. Portanto, Paulo não está condenando que alguém receba dinheiro da igreja. Não, ele não condena a igreja que sustenta o pastor que vive do sustento da igreja, que cuida bem da igreja e que a igreja sustenta com muito prazer esse pastor. Não, ele não está falando disso, mas ele está falando exatamente, ele condena durante os que usam esse pretexto para explorar a igreja. Isso é a condenação que Paulo está mostrando. Ele não condena a igreja que sustenta ou o pastor que é sustentado pela igreja, mas aqueles que usam da igreja como pretexto para expor a igreja, para saquear a igreja, para furtar a igreja. Daqui em diante, Paulo mostrará que todos os defeitos dos quais ele foi acusado são, na verdade, virtudes apostólicas. Ele vai mostrar, ele vai fazer uma comparação de tudo quanto vocês estão me acusando, eu vou mostrar o contrário. O que eu tenho aqui, que vocês me acusam, vocês não têm. Terceiro tópico, sofrimentos na missão. 2 Coríntios capítulo 11, verso 21, parte B ao verso 29. Num dos trechos mais subjetivos da carta, Paulo fala de seus inúmeros sofrimentos como quem expõe uma relação de privilégios que todos consideravam fracassos. As pessoas consideravam fracasso, ele diz assim, isso aqui é um privilégio. E nós vamos ver no final. Nesse exercício de memória, há também a ironia contra os que se dizem apóstolos sem nunca ter arriscado suas vidas por amor à igreja. Primeiro subtópico, fadigas, prisões, açoites, perigos. 2 Coríntios capítulo 11, verso 21 ao 23, Paulo pediu aos coríntios que suportassem sua momentânea loucura e insensatez, como suportavam a dos demais. Por que Paulo está usando? Dizendo assim, suporte um pouco mais a minha loucura e a minha insensatez, é porque Paulo lá no início, você lembra que ele diz assim, olha, quem se autogloria, quem conta as suas vantagens, então é como um louco, é um insensato. Por isso que ele está dizendo, olha, ele já está ironizando. Suporte aí um pouco a minha loucura, a minha insensatez, assim como vocês suportam os demais aí. Seu propósito era mostrar que um ministro de Cristo não prioriza título, retórica, nem prestígio social, mesmo se reconhecendo insensato por falar de si, né? Paulo passa a fazer uma comparação e diz no verso 22, são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Por que Paulo usa essa expressão, irmãos? Eu também. Porque ele vai mostrar que não é pela descendência que se torna um bom pastor, mas pela convicção de um chamado para esse ministério, para um apostolado. Não é a descendência, mas o chamado de Deus. E aí o que nós vamos observar, à luz desse texto sagrado, é que para os hebreus, eles estão falando aqui, quando Paulo está dizendo que eles são hebreus, eu também sou, é porque para os hebreus, um judeu disperso, aquele que nasceu fora dos termos de Israel, ele é um judeu de raça, um hebreu de raça, mas não era realmente judeu no pleno sentido religioso e cultural. Por quê, pastor? Porque ele nasceu fora dos termos de Israel. Então, de qualquer forma, ele é devedor de alguma coisa. E esses caras, esses altos apóstolos, estão dizendo, nós somos hebreus, nós nascemos em Israel e nós somos descendentes, nós somos completos, nós somos pleno, no sentido original. Talvez para dar uma agulhadinha lá no apóstolo Paulo. Então, aqueles opositores de Paulo, eles se jactanciavam de ser esse judeu no sentido pleno. Mas tinha um outro probleminha também entre os judeus do tempo apostólico, porque muitos já não falavam, até mesmo desses que se julgavam apóstolos, alguns que já não falavam mais o hebraico clássico, mas já uma mistura do aramaico, então dizia isso aí não é mais original. Mas Paulo, quem é Paulo? Paulo, meus irmãos, ele era também um judeu religioso e cultural, falando não apenas de raça, mas ele fora educado em Jerusalém segundo a tradição farisaica mais escrita da época. Ou seja, ele não é um carinha qualquer, por isso que ele usa aqui dizendo, se eles são hebreus, eu também.
Se eles são israelitas, eu também. Se eles são descendentes de Abraão, eu também. Queridos, para mostrar que um verdadeiro pastor não vem pela descendência, mas vem pelo chamado. Aqueles homens se diziam discípulos, mas não apresentavam credenciais que Jesus especificou e que passou a ser listada nos textos que seguem, começando nos versos 23. Né, meus irmãos? Falando como fora de si. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, em perigos e em morte, perigo de morte muitas vezes. Ou seja, nenhum deles tem no seu currículo isso aqui para dizer, olha, para pregar para vocês aqui, eu enfrentei perigos, eu enfrentei naufrágio, eu sofri alguns atentados. Não tem nada disso com eles. Paulo vai mostrar, olha aqui a diferença. Paulo diz que age como um insensato ao se vangloriar, mas precisava dizer que só ele havia sofrido trabalhos e envolvia viagens e implantações de igreja no mundo gentílico, nenhum outro. Por isso que ele diz assim no começo, eu gostaria que vocês tolerassem um pouco da minha loucura e insensatez, porque ele vai expor agora tudo que ele fez para que os coríntios façam uma comparação e veja quem realmente são os insensatos, quem são realmente os loucos. Segundo subtópico, detalhamento dos sofrimentos e perigos. 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 ao 27. Aqui temos uma série de afirmações suportadas durante o seu ministério. Uma sequência crescente dos fatos que impactam o leitor e o levam ao convencimento. Diz o escritor, note que ele está parodiando o costume dos orgulhosos romanos, dos oficiais romanos, que em cada uma vitória, em cada uma conquista, em cada uma batalha, então colocava lá sua placa, sua medalha de honra ou mérito, ou coisa assim parecida, num lugar bem visível, para que todas as pessoas que passassem pudessem olhar, dizendo aqui, é uma condecoração, é uma medalha de honra, de uma vitória, de uma conquista do imperador ou do oficial, seja lá quem for. Paulo poderia então colocar ou expor as suas medalhas das vitórias que ele alcançara, mas ele não faz isso. Ele não coloca, expondo para as pessoas um caminho de honra que ele está caminhando ou palmilhando. Segundo o N.T. Wright, ele diz que Paulo coloca ou expõe um caminho de vergonha, não um caminho de honra, composto por prisões, por fugas, açoites, naufrágios. A intenção era provocar a reflexão dos leitores para que indagassem quem realmente se entregava ao evangelho por amor e obediência. Quem? Esse aqui que enfrenta a prisão, enfrenta a vergonha, enfrenta os açoites, enfrenta os naufrágios, mas continua persistindo, ou aqueles que estão lá na sua plataforma simplesmente esperando que cada cliente chegue e traga o seu trocado para manter a posição e eu continuar fazendo aqui o meu trabalho. Quem realmente se entregava ao evangelho por amor e obediência? Paulo ou os supostos apóstolos que o acusavam de que ele era uma pessoa louco? Qual biografia se aproximava mais do Messias morto na cruz? Aquele que sofre ou aquele que senta lá na sua cadeira, na sua poltrona, senta lá no seu altar e fica simplesmente aguardando que as pessoas honrem e que façam sacrifício por ele? Quem estava disposto a sacrifícios e a recusar a honra e dinheiro quando era acusado pelos falsos irmãos? Quem? A vida cristã não segue a logística deste mundo. Aí diz o escritor, vejamos, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Aqui era porque a pena máxima, conforme está registrado lá em Deuteronômio 25, verso 3, era de 40 chicotadas para o infrator. E o carrasco teria que bater as 40 chicotadas e não podia bater mais do que uma. Mais uma além dessas 40, porque se ele ultrapassasse, ele seria culpado, ele pagaria pelo que ele infringiu a lei.
E depois os romanos organizam, os judeus também, de maneira que ele recebe 13 chicotadas, um terço das chicotadas no peito, outro terço no ombro esquerdo, outro terço no ombro direito, e aí terminava, não dava para completar mais, porque bater mais uma rodada, ele ultrapassava o limite das 40. Paulo pega essas 5 quarentena menos 1, e aí ele vai descrever no texto que ele em naufrágio, ele foi 3 vezes, ele foi apedrejado, algumas noites passou em alto mar, passou frio, sofreu naufrágio, em tudo. E aí o escritor diz o seguinte: quem deles parece mais um verdadeiro apóstolo? Esse que enfrenta todo o sacrifício pelo bem-estar do povo de Deus, ou aquele que simplesmente diz assim: não, eu devo estar no lugar de honra, e são vocês que têm que me honrar, e são vocês que têm que se sacrificar para me manter aqui no pedestal. Quem deles? Paulo coloca isso aqui como um currículo para que eles façam a comparação agora. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje: glória na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 11, verso 27 ao 33. Ao dizer sua biografia, ele espera mostrar à igreja quem estava de fato empenhado em servi-la. Façam a comparação. Olhe a minha biografia e olhe a biografia deles. E quem entre nós está disposto a servir vocês? Os superapóstolos haviam criado a imagem ou a impressão de que eram tão dignos a ponto de os irmãos se sacrificarem para honrá-los. Dê um jeito. Faça o possível e o impossível, mas você precisa honrar o apóstolo. Paulo não. Paulo usa o contrário. Ele se sacrifica para honrar a igreja do Senhor Jesus. Está no verso de número 28. Além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Diz Paulo no verso 28 desse capítulo 11. Além dos sofrimentos exteriores, havia diariamente a preocupação com todas as igrejas que o afligia emocionalmente. Paulo consumia-se pelo zelo a ponto de tomar em si mesmo o sofrimento espiritual de qualquer ovelha do rebanho, assumindo a postura de entrar na oração, no jejum, por aquela ovelha, por aquela igreja. Quem quisesse mostrar força apostólica deveria mostrar suas vitoriosas fraquezas em Cristo. Não gloriasse em suas conquistas e honras humanas. É esse o sentido do que Paulo quer mostrar. Paulo narra um episódio do início do seu ministério na cidade de Damasco, quando por causa da pregação, os judeus fecharam todas as saídas de Damasco e iniciaram a busca para matá-lo. Mas, pela misericórdia de Deus, ele alcançou a vitória, porque alguém o ajudou que ele saísse sem ser pelos portões da cidade. 2 Coríntios capítulo 11, verso 32 e 33. Eu finalizo o comentário de hoje com a aplicação pessoal. O escritor dizendo o seguinte: devemos ser fiéis ao correto ensino das verdades bíblicas, pelejando em favor da igreja para que nossa vida seja proveitosa para Jesus. E aqui nesse momento eu encerro o comentário de hoje, agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos deu. Quero agradecer a você, querido companheiro, querido colega, querido pastor, querido professor, querida professora, querido aluno, querida aluna, a todos vocês que nos acompanharam. Fica aqui também o meu abraço muito especial também ao Helder Queiroz. Um abraço para você, Helder Queiroz. Deus abençoe, e se o Senhor Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta no próximo comentário como sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.